Bora, Fel, separei um trechinho aqui pra você dos donos da bola aí. O Neto comentando sobre a apresentação do Hugo Souza aí que você mencionou. Apresentação oficial, né, como jogador do Corinthians em definitivo. E também ele vai falar do André Sanches aí, que deu uma declaração polêmica aí. Neto desceu o pau no André Sanches, esse safado. E também tem a recuperação do Yoro Aberto aí. Então se inscreve no canal, deixa seu like e bora pro vídeo. Então, vamos lá, vamos falar do Hugo então, vamos lá. O Corinthians comprou definitivo. Peraí, não tem uma coletiva dele hoje lá no... a coletiva já foi? Porque o treino foi aberto. Vocês têm imagem, as coisas ou não? Então vai, bota lá. Eu vi isso aqui como a oportunidade da minha vida, onde eu precisava provar para mim mesmo que eu era capaz de vestir a camisa de um clube grande, onde muitas vezes eu mesmo duvidei do meu potencial, eu mesmo duvidei daquilo que eu poderia fazer, mas minha mãe não soltou minha mão, minha irmã não soltou minha mão, os meus amigos não soltaram minha mão, meus empresários, que são caras que eu tenho uma relação além do futebol, não soltaram minha mão. E eu fiz do Corinthians a oportunidade da minha vida. E o Corinthians me abraçou. De uma forma que nem eu esperava. E eu sou muito grato por isso. E eu acho que se tem uma palavra ou uma frase que eu possa usar para o que o Corinthians significa para mim, é isso. Foi a oportunidade da minha vida. E eu sou totalmente grato a isso. E eu só quero fazer isso valer a pena. Porque foi quem abriu as portas para mim quando ninguém acreditava. Cara, tem coisas na vida que a gente tem que levar como exemplo. Que a palavra mais importante para mim é a gratidão. Então ele é muito grato ao Corinthians de fazer esse esforço danado, onde poucas pessoas acreditaram, porque o Corinthians queria o Tadeu. Você sabe disso. Sim. A gente sabe disso, juntos a gente sabe. O Souza também. Tava junto. Estava junto, né? Tava. Aí veio o nome dele. E muita gente quis que viesse o Tadeu. Tanto é que ele tomou um frango, lembra, no jogo antes? Contra o Santos. Foi contra o Santos. Contra o Santos. Contra o Santos. Aí, o Datena, ó. Um beijo pro Datena, que Deus abençoe o Datena. Tamo junto, Datenão. Te amo pra caramba. Ó, lembrei você agora, Datenão. E um beijo no seu coração. É o seguinte, quando você falou, a primeira pessoa a falar que ele estava vindo aqui foi você, sentado nessa cadeira, os donos da bola. As pessoas às vezes esquecem muito isso aqui. Deveria valorizar mais esse tipo de informação. Qual a ideia de você ver o que o Corinthians fez para ele, o Guarani fez por mim? CSA fez por você e o Palmeiras fez por você. E eu sou grato eternamente o que o Guarani fez comigo. Agora, vocês dirigentes do Guarani, vocês fizeram o mal pro Guarani. Eu só fiz o bem. E aí, Veloso? E aí que o Hugo realmente era um goleiro que estava esquecido pro mercado, né? Falhou lá na Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo. Foi para Portugal, jogou num time sem expressão nenhuma lá. Rebaixado. Mas ele foi bem. Ele foi bem, mas ele tem... Eu sempre vi o Hugo... Sub-20, você fazia, pô. Seu Souza, pô. Vi ele ser campeão brasileiro, com o Sub-20 do Flamengo, em cima do Palmeiras, inclusive. E sabia do potencial dele, técnico principalmente. Mas é aquilo, né? O goleiro é cabeça, né? Tecnicamente, fisicamente, o biotipo dele é para um goleiro desse nível, goleiro grande. 4 anos de contrato. E agora parabéns, Augusto Melo. Faltava o que ele falou nessa entrevista, ele acreditar. Que ele podia ser o goleiro de um time grande, que ele podia jogar em alto nível, que ele podia superar a falha que ele cometeu naquele jogo, naquele campeonato, que é passado, que vai fazer parte da trajetória dele, mas a vida do goleiro é assim mesmo. Você tem que se superar e ele aprendeu e está usando isso no Corinthians. A gente tem 1 minuto para você falar, Souza, depois da volta a gente bota de novo, a gente coloca a frase dele, a coletiva dele. Hoje o treino aberto do Corinthians, eu espero que a gente tenha as imagens. A gente tem, Cascão? Ricardinho, fala, Souza. Olha só, dificilmente você vai ver... Ninguém gastou mais dinheiro com o goleiro depois da saída dele do que o Flamengo. O Flamengo gastou muito dinheiro e você pegar um goleiro com a qualidade dessa, com valor, com esse valor, é muito difícil. Dificilmente seria esse valor, o valor do menino do Goiás.
Tadeu. Era muito mais caro. Tadeu era 30 milhões. 30 milhões. O Hugo é 800. 7.300 com tudo. Tadeu, o Goiás pediu 30. Vamos agora o recadinho, hein? Vamos lá. 1 é pouco, 3 é bom, mas 6... A Copa da UEFA. Em relação ao Hugo, tem mais fala do Hugo aí, Cascão? Você falou que tem mais uma dele aí, por favor? Vamos lá. Todo o elenco, a gente tomou a decisão de fazer esse posicionamento porque pelo menos desde quando eu cheguei aqui, como eu falei no início da coletiva, tudo que essa diretoria, tudo que o presidente, tudo que o Fabinho falaram para mim, e não só para mim, para todos os atletas, eles cumpriram. E antes de eu chegar aqui, eu não sabia, mas antes de eu chegar aqui, o clube tinha meses e meses de imagens atrasadas e, entre outras coisas, jogadores que trabalham aqui todos os dias e que não recebiam seus salários. E assim, o presidente, o Fabinho, e toda a diretoria do clube colocaram isso como o objetivo principal, né? Até porque a gente trabalha todos os dias, a gente também é digno de receber aquilo que a gente trabalha, e eles são pessoas que honram a palavra deles. Então a gente, como elenco, se apegou nisso, e a gente falou, bom, a gente precisa também se manifestar e dizer que a gente está do lado de quem está do nosso lado, porque parece uma coisa simples, tá pagando salário, ok, mas não era pago antes. Vamos lá então, seu final de ano tá merecendo aquela carne com um marmoreio? Ah, tá, com marmoreio perfeito. Então vamos lá. Olha só a entrevista do ex-presidente, olha só, olha o que estão fazendo agora em relação ao Augusto. Tem alguma coisa, vai de Bete, da polícia? Pra quinta-feira, não. Nada, absolutamente nada. É um absurdo. Mas dá uma olhada, aí, eu acho que eu vi isso aí no Diário do Doutor. A gente tem que dar o crédito pro cara, Diário do Doutor. Eu tava lá vendo, dá uma olhada na entrevista do Andrés aí. Cedi a pressão dele e de alguns amigos e tive que contratar o filho dele, que é um grande garoto, uma pessoa formidável, mas tem o pai que tem. O menino sempre teve futebol de base, sempre teve no Corinthians, e no começo era só para treinar, depois o pai pressionou para fazer contrato, depois o pai pressionou para pagar salário, e depois o pai pressionou para ser titular. Aí passou do limite. Não, pelo garoto jamais. Mas eu sabia que ia ser criticado. E faz parte do processo, não dá para fazer tudo como você acha que deve ser fazer. Às vezes você tem que ceder algumas coisas. E não foi o pai do Fran, não. O Fran pediu, mas quem mais pediu foi amigos em comum. E eu cedi a pressão. E assumo totalmente a responsabilidade. Merecia um impeachment. Não queria o meu impeachment toda hora para cima e para baixo aí? Esse era o motivo da impeachment. Você acha que era motivo? Lógico que era. Como é que o Corinthians, um presidente contrata um jogador com 27 anos pro sub-23? Faz contrato, paga salário. Tinha que ter impeachment. Mas eu já achava que o impeachment era o déficit do balanço. O que você acha disso, Veloso? Eu não entendo como um jogador de 27 vai pro sub-23, né? Tem salário, tem contrato e depois quer que jogue no profissional. É um amadorismo total, né? É impeachment, é amadorismo. Léo Príncipe. Não imagino o que aconteça num time do tamanho do Corinthians. É isso que fizeram pro Corinthians. E agora querem fazer isso com o Augusto. Deixar bem claro que as desculpas das críticas em relação aos memes que o Cascão fazia aqui, o Ricardinho e todo mundo. Porque a gente arrebentou com ele 2 meses aqui. E eu não sou babaca, diga-se de passagem, de não pedir desculpa, porque eu acho que a gente foi muito cruel com ele. Mas eu não sei se as pessoas têm a ideia, né, de fazer isso num programa de televisão. Porque foi todo mundo. Aqueles que são corintianos e aqueles que não são. Agora, as críticas de chutar a bola lá em cima, de errar gol, é cacete. E vai continuar tomando cacete se errar. Agora, daquilo que eu fiz, eu me arrependi. E por isso que eu pedi desculpa pra ele e pra família dele. Tá? É o seguinte, tem os gols dele aí, mas antes dos gols, o que foi mais importante pro Alberto, além da esposa do Índio, que o pai deu para ele a possibilidade dele poder fazer análise, que é importante para todos nós, mas não é todo mundo que tem grana para isso, porque a gente não se conhece, a gente se conhece na análise mesmo. Eu já fiz muito, hoje eu não faço mais. Mas
a ideia da melhora dele. Qual o ponto-chave para vocês três naquilo que ele fez? Pô, nos últimos jogos, cara, se não fosse ele, o Corinthians não tava nessa situação, não. Veloso, Souza e Nicola. Eu acho que isso é importante. Os gagos da bola. Os gagos da bola. Os gagos da bola. O apoio psicológico, acho que é fundamental. Mas também a chegada do Memphis. Eu acho que o Memphis dividiu um pouco essa responsabilidade com ele. Pode te perguntar uma coisa? Quem que te ajudou quando você falhou na Copa do Brasil e que o Cruzeiro foi campeão? Porque não é fácil a pancada que você tomou. Não foi fácil, não. Eu acho que só meus pais mesmo. Eu, por exemplo, quando eu perdi o título pro Palmeiras em 93, eu fui crucificado. Vocês não têm ideia o que a Bandeirantes, as pessoas que comentavam os jogos aqui, os repórteres, o que eles fizeram comigo. Vocês não têm ideia. E sozinho. E eu não tive ajuda. A única ajuda que eu tive foi da minha mãe. Só da minha mãe. Do meu irmão João Carlos, do Richard, dos meus irmãos. Mas assim, de ficar com estrutura emocional, só minha mãe. Só minha mãe. Porque o restante, ninguém fez nada por mim. Meu pai me ligou no dia seguinte com medo que eu tinha me suicidado. É muito louco. Porque ele fala, só como porque alguém falou pra ele que alguém tinha pulado de um prédio. Aí pensou que era você. Meu pai me ligou no dia seguinte pra ver se estava tudo bem, como é que eu tava. Eu falei, não, tá bem. Olha como Deus, eu não gosto de falar de Deus, eu nunca pensei em religião. Num negócio desse. Quero deixar claro que eu nunca pensei numa coisa dessa. Eu já pensei em suicídio. Deixar bem claro pra vocês, eu não escondo as coisas que eu falo aqui e que é na minha casa. Como é que eu posso chegar na minha casa e falar umas coisas e aqui eu falar outra? Então eu não sou pai, eu não sirvo para ser pai, não sirvo para ser marido. Eu já pensei em suicídio. Fazer o quê? Eu tive depressão? Eu já pensei em suicídio. Mas graças a Deus que vocês vão ter que me aguentar. Vocês vão ter que me aguentar por muitos e muitos tempos. Agora é o seguinte, aí você foi campeão depois com o próprio Cruzeiro. Foi. 2 anos depois, o mesmo campeonato, o mesmo adversário. E aí... E você escolheu, você torceu para que fosse... Torci para que fosse o Cruzeiro na final, porque o Cruzeiro estava... A gente podia fazer uma matéria sobre isso, hein, Cascão? Contra o Vasco, e o Palmeiras já estava na final que tinha passado pelo Santos. Então, eu estava torcendo para que fosse o Cruzeiro de novo. Responde para mim, pô. E no jogo lá em Minas, eu fui eleito melhor em campo. Aí depois nós vencemos aqui, e aqui não teve... E foi duro para você, Veloso, para você aguentar isso aí? Foi um período de muita cobrança, né? E foi, talvez, acredito que sim, o jogo mais difícil da minha carreira foi essa final de 98. Eu tive, porque a minha margem de erro era 0. Eu tive 2 problemas no futebol, que é quando eu perdi o título pro Palmeiras 93, que eu fui crucificado pela torcida, pela diretoria e por todo mundo aqui da Bandeirantes. Aonde eu tô agora? Há 23 anos, na Band. Quem que é o comentarista número 1? Eu. Quem que é apresentador? Eu. Onde estão os caras? Não sei. Aí, Souza, você já teve esse tipo de problema? Porque em 88 eu perdi um título e você chora até hoje. O de 93 não, porque foi contra o Palmeiras. Mas era melhor. Mas de 88 do Guarani pro Corinthians, até hoje eu sonho que eu perdi o título. Em 2007 eu errei um gol aqui contra o Grêmio, a gente ganhamos um jogo aqui na Libertadores de 1-0. Eu saí na cara do goleiro, fui dar uma cavada por cima, ela passou lambendo a trave, eu recebi uma ligação, me ameaçando. Falando de morte? Jogo, da torcida? Esse jogo lá. Eu não sei quem que era, mas me ligaram. Eu recebi uma ligação e me ameaçando. E você, Nicola, assim, da sua vida profissional? Não. Porque você é muito criticado em relação das informações que você dá, do salário que você dá de todo mundo. Mas é verdade, cara. E isso, às vezes, você tem que ter uma baita de uma cabeça boa. Porque se a gente não tiver, a gente vai lá pro fundo, velho. Teve um episódio no Mundial do São Paulo, que o São Paulo foi... 2007. Eu fiz pela Record. Lá atrás, lá... 2005. Ah, 2005, eu fiz pela Record. Eu tava lá também e um pouquinho antes do campeonato começar, 2 jogadores do São Paulo tinham me contado que o bicho não tava acertado. E eu publiquei a matéria, nosso torcedor São Paulo. Fui eu. Torcedor São Paulo. Os jogadores passaram sem falar na zona mista e tal. E aí o pessoal da... Mas tava certo ou errado? Fala a verdade. Tava errado. Não tinha acertado, não. Quem falou pra você tava errado. Porque o bicho já Quanto que era o bicho? Eu acho que era 200 mil na época. 200 mil real? Na época. O que você fez com o dinheiro, Souza? Comprei um apartamento. E agora? Cadê ele, apartamento? Ficou pros outros lá. Ficou pros filhos. Mais alguma coisa? Não, e aí o pessoal da torcida ligou pro jornal pra falar que ia me matar se o São Paulo não... Qual jornal que você tava? Tava no Diário de São Paulo. Pô, que saudade de jornal, de ler jornal em banca, né? Nem Playboy tem, ele e ela. Você usava muita Playboy, Veloso? Não. Nunca, Veloso? Quando eu ia cortar o cabelo, tava lá à disposição. Assim, eu tava molhadinho, mas eu não comprava. Tem um monte de entrevista legal na Playboy, você nunca viu?
Vi quando eu ia cortar As coelhinhas, você nunca viu as coelhinhas? No Navas, eu ia cortar cabelo lá, sempre tinha disposição ali. Você ia fazer o quê? Quando eu ia cortar cabelo no Navas. É verdade. Veloso, para com isso aí, Acho cara. que tem até hoje. Não sei, ainda tem revista? Não sei, mas deve ter até hoje. Você nunca... Comprar assim na banca, comprar, não? Nunca? Não. Ah, Veloso, quando você for pro céu, você vai se arrepender de tanta coisa, cara, que você não fez. E para complementar agora uma notícia importante sobre o Yuri Alberto aí, que terá proposta para deixar o Corinthians aí no final do ano, hein? O atacante que está no Timão desde 2022 e pode ser negociado com o clube da Premier League. Yuri Alberto, camisa nova do Corinthians, terá em mãos uma proposta da Inglaterra para um destino já conhecido aí dos torcedores corintianos. E parece que os valores são bem altos aí para tirar o camisa nova do Corinthians, hein? O atacante que está no Timão desde 2022 e pode ser negociado aí na próxima janela de transferência com o clube da Premier League. O time em questão é o Nottingham Forest na Inglaterra aí, clube que já tirou Carlos Miguel e Murilo do Corinthians. Parece que os caras estariam dispostos a pagar 23 milhões de euros pelo atacante do Timão, cerca de 144 milhões de reais na cotação atual. A diretoria do Corinthians até aceita abrir conversas, porém que é um valor bem maior do que o oferecido aí caso chegue essa proposta aí na mesa do Timão. Yuri, que é um dos principais atletas do Corinthians nessa final de temporada, ele tá fazendo muitos gols e vencendo pauta aí nessa reta final, e claro que vai abrir olhares aí da Europa, principalmente da Inglaterra, onde os clubes vêm aí pra cima mesmo, mas o Corinthians tem que valorizar o jogador, não pode aceitar a primeira proposta que pintar, então pensar direito aí e não aceitar qualquer migalha. E quem lembra que 2 semanas atrás, no apito final, ele falou que a prioridade dele é a Inglaterra, jogando na Premier League, porque o futebol dele casa muito bem com o futebol praticado lá. Mas eu não sei se seria uma boa ele sair do Corinthians pra jogar num time minúsculo na Inglaterra, hein? Mas eu não sei se seria uma boa ele sair do Coringão pra jogar num time minúsculo na Inglaterra, hein? Como o Nottingham Forest, que é menor que o Guarani daqui. Contratado aí em 2022, inicialmente por um período de empréstimo, ele logo no início já se tornou o xodó da Fiel, claro que passou um período aí turbulento com a camisa do Corinthians, enjejos de gols, porém recuperou seu futebol nessa temporada aí, sendo a melhor temporada da carreira do atacante, sendo muito importante aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro aí, tirando o Corinthians da zona de rebaixamento e buscando até uma pré-Libertadores no final do ano. Então é isso, comenta aqui o que você acha dessa possível saída do Yuri Alberto aí, qual atacante vocês trazendo pro Corinthians, caso o atacante deixasse o Timão no final da temporada. Então é isso, comenta aí, deixa o like, até o próximo vídeo, valeu!